Gostaria de encorajar aos telespectadores a telefonarem aqui para a Sociedade de Psicanálise Integral e também a relação dos nossos livros, as publicações dos livros terapêuticos que todos vocês podem entender, e a leitura é profundamente benéfica para a sua saúde e para os seus conhecimentos. Então, voltando à questão dos sonhos, é muito importante que o ser humano perceba que, como eu falei no início, que ele é como o iceberg. Que o iceberg tem uma partezinha flor d'água e o resto no fundo d'água. Veja, aqui é uma foto de um iceberg. Aqui aparece a flor d'água no oceano, mas o que ele tem é tudo isso aqui para baixo aí. Quer dizer, 90% do que o ser humano está assim mergulhado na escuridão. Então o ser humano é mais dirigido por essa parte que ele não conhece do que pela essa parte que ele conhece. Aqui seria a consciência. É por esse motivo que ele tem que ver o que está aqui embaixo. E uma das maneiras de ver é através da hipnose, ou então através dos enganos que ele comete, ou através dos sonhos. Agora eu gostaria de ver com o Dr. Ademar, que ele tem um exemplo interessante de um sonho. Então, eu gostaria de, primeiramente, falar sobre a questão dos psicotrópicos, que foi provado na psicofisiologia que uma pessoa que ingere psicotrópico, ela diminui a fase do sonho. Agora o sonho está ligado à consciência, ou seja, uma coisa mostra a correlação com a outra. Então, quanto mais eu tento fugir da realidade ou de uma consciência que eu devo ter, automaticamente que mostra isso aí nos sonhos. Uma outra questão importante, também que foi provado, que, por exemplo, assim, pessoas que às vezes têm crises de angina ou crises ulcerosas durante a noite, também ocorre nessa fase do sonho, que possivelmente deve ser alguma rejeição que a pessoa está tendo dessa consciência durante a noite. Então isso mostra claramente essa correlação. Por isso que quanto mais a pessoa se conhece, assim, os seus problemas, ela acaba se libertando mais também. Então, o que o Dr. Ademar falou, evidentemente, explica muita coisa. Por exemplo, a pessoa toma medicamentos, né? Toma psicotrópicos. Então, aí os sonhos diminuem. Então, o que acontece com os psicotrópicos? É mais para tirar a sintomatologia, quer dizer, o indivíduo apresenta um comportamento bizarro, algo assim patológico. Ele toma o medicamento para tapar, para esconder aquele comportamento, quer dizer, o que causa aquele comportamento, que é algo no interior dele que está perturbando, então manifesta exteriormente esse comportamento. Então, o medicamento impede que o indivíduo melhore, quer dizer, diminui a consciência. Então, ele começa a sonhar menos, quer dizer, ter menor consciência, então começa a ficar mais doente ainda. De acordo? Sim, de acordo, doutor. Então, vamos ver a segunda pergunta, como eles responderam, né? As perturbações dos sonhos têm tudo a ver com a vida psíquica desta pessoa durante o dia. Se ela está passando por momentos de muitas tensões, de muitos conflitos psicológicos, naturalmente isso irá se manifestar durante os sonhos. Então, os pesadelos, eles são a manifestação desses conflitos psicológicos, de angústias, de medos que essa pessoa está passando na sua vida desperta. Isso pode ser temporário ou isso pode ser alguma coisa mais crônica. E aí merece ser avaliado e tratado. Hoje em dia existem vários distúrbios relacionados com o sonho propriamente dito. O pesadelo é o mais clássico e o mais antigo que todo mundo sabe, e todo mundo sente pesadelo de vez em quando está numa situação de ansiedade ou de tensão por qualquer motivo. O pesadelo basicamente é um sonho como qualquer outro, só que ele está no estágio REM também como os outros, só que é um sonho carregado de medo ou de ansiedade também. É normal praticamente em qualquer fase da vida, depois dos 3, 4 anos em diante, qualquer criança conta os pesadelos. Então, o que não é normal é quando os pesadelos são muito frequentes demais, ou quando eles são muito repetitivos, sempre os mesmos pesadelos, mostrando uma preocupação que a pessoa não ultrapassou, não resolveu aquele problema, por exemplo.
Agora, existem outros distúrbios também do sono REM também, que não é só o pesadelo. Um outro distúrbio que é muito importante, que se chama distúrbio comportamental do sono REM. É um distúrbio que foi descrito nessa última década e que acontece principalmente em idosos, em que o idoso, depois de 60, 70 anos, principalmente, ele levanta durante o sono REM e ele começa a agir como se ele estivesse nos sonhos. E sobre as perturbações do sono, como os pesadelos, etc., qual a ideia da senhora? O pesadelo, se a pessoa realmente souber entender o que significa, ela pode se beneficiar muito e evitar muito sofrimento, inclusive. Porque como ele é muito carregado de emoções negativas, normalmente de medo, de ansiedade, de desespero, de angústia, quer dizer, não é por acaso, né? Quer dizer, ela está realmente contando uma história de um problema da qual ela está passando, um problema complicado, um problema sério para ela, né? Então, eu não acredito que ele seja ruim. Ele é ruim do ponto de vista fisiológico, as sensações são desagradáveis, mas do ponto de vista psicológico, ele é muito importante. Então, é preciso realmente dar atenção ao pesadelo, porque ele está sinalizando que algo não vai bem. Então, veja a importância, né, dos sonhos, que os especialistas disseram, se a pessoa não sonha, quer dizer, é um mau sinal. Então, quando tem pesadelo, também uma mensagem importante que nas nossas descobertas significa o seguinte: quando a pessoa tem um pesadelo, se sente mal no sonho, é sinal que ela tem algo reprimido no inconsciente, que ela tem que saber e tem medo. Então o sonho vem em forma de equilíbrio para a personalidade. E quando aquele elemento que ela tem assim resistência em ver quer aparecer, então ela sente assim um terror no sonho. Mas de qualquer modo, analisando e a pessoa perdendo o medo, ela vai resolver facilmente a questão. Então gostaria agora do Marco Lira que ele desse o exemplo de um sonho de um cliente que ele tem. Que um cliente falou que ele sonhou assim, que ele tinha, que ela era mulher, que ela tinha uma gargantilha muito bonita na garganta, uma pedra de forma de estrela. Outra pessoa vem para ela e falou assim que, mas eu acho que seria melhor que você pegasse essa pedra nas suas próprias mãos. Então eu perguntei a ela a que ela associa essa pedra. Ela respondeu assim: alguma coisa valiosa, alguma coisa que eu ganhei, que não dei valor. Então eu perguntei ainda, mas que seria isto? Então ela falou: a minha vida. Eu associei isso com minha vida. Então ela deveria pegar a vida dela nas próprias mãos dela. O que eu quero dizer é que nós já temos esses elementos em nosso interior para serem levantados. Sonho traz essa informação na forma muitas vezes muito bonita, mas tudo já temos em nosso interior. Então, veja que nesse sonho ela dizia o seguinte, né? Que ela não queria assumir a vida dela. Então, ela tinha a vida é uma verdadeira pérola para o ser humano. Mesmo que ele rejeite a vida, que ele seja suicida, que ele jogue fora, que a maior parte dos seres humanos fazem isso. Eles jogam assim fora a vida como se fosse sem valia nenhuma. Então, de maneira que ela, no sonho, via bem isso, que ela não estava aceitando a vida como deveria aceitar. Agora, o Marcos tem um outro sonho também, que ele teve, que a gente pode dizer um sonho premonitório, a respeito de um barco lá na Finlândia que afundou. Qual seria o sonho? Eu queria comentar outro sonho, vamos dizer, que nós temos esse nível psíquico e nível metafísico na questão dos sonhos. Eu estava visitando o Brasil em 1989 pela primeira vez na minha vida. Então, no último dia do ano, eu sonhei que eu tinha um barco junto com minha colega atual, Ademar.
E então, nós lotamos o barco com a gente, com pessoas que eles começaram a beber, movimentar muito no barco, e o barco estava no grande perigo. Então, eu acordei durante a noite, era mais ou menos 3 horas da madrugada, eu recordei o sonho na minha cabeça. De manhã, quando eu acordei, eu vi pessoas assistindo televisão e noticiários, e eles estavam mostrando nas reportagens acidente do Batomushi, esse barco famoso, onde várias pessoas famosas também afundaram e morreram. Estavam bêbados, inclusive. Estavam bêbados. Então, eu falei, mas esse barco eu tinha no meu sonho, era meu barco, exatamente o mesmo barco. Neste caso, sonhador, eu estava ligado com algo exterior. Então, o Marco Lira, ele teve um sonho prevendo o acontecimento futuro. Aliás, no meu livro Psicanálise da Sociedade, Psicanálise Integral, eu falo do sonho de Josué, né? Aquela questão das 7 vacas magras e as 7 vacas gordas, ou pelo contrário. Então, o rei lá sonhou que ele via 7 vacas gordas, depois magras. Então queria que o Josué interpretasse o sonho, fora lá no Egito, né? E o Josué falou que seriam 7 anos de fartura e depois 7 anos de miséria que o Egito ia passar. E então eles melhoraram lá o celeiro, né? Juntaram mais alimentos, e depois dos 7 anos vieram 7 anos ruins. Então aí Josué foi eleito lá um assistente do faraó e conseguiu a família toda, né, ser bem cuidada. Esse é um fato bíblico. Quer dizer, a questão do tempo, que o ser humano, na essência, ele está fora do tempo. Então, essa questão dele estar fora do tempo, uma parte essencial que sobrou ainda, que é eterna nele, né? Falam da alma, né? Que não morre. Então, essa parte, se está bem funcionando, se essa parte está inteira, vamos dizer, o indivíduo sai fora do tempo. Então, vê o tempo não apenas na frente, mas atrás também. Quer dizer, ele é capaz de prever coisas, como até desastres de avião, né? A pessoa evita entrar no avião e o avião tem o desastre. Então ele é capaz de prever coisas e evitar, como no caso desse Josué no Egito. Voltamos dentro de instantes para o último segmento dessa noite. Até já.